Se estas palavras chegaram até você, se seus olhos estão lendo isto agora, não é um acidente. Não há acidentes na lei divina. Cada frase carrega uma vibração. Cada vibração carrega uma direção. E esta frase, esta mensagem, este momento foram magnetizados ao seu espírito pela lei do tempo perfeito. Você não apenas clicou. Você não apenas rolou a tela. Você foi chamado. Você foi convocado porque você, alma amada, foi escolhida. Escolhida não para sofrer, mas para cortar. Não para repetir, mas para substituir. Não para suportar o padrão, mas para encerrá-lo. Você não está sob uma maldição. Você está sob um chamado. E esse chamado é este: quebre o ciclo. O que é o ciclo? É o laço que se repete por gerações. O ritmo invisível da derrota que corre na família como uma canção de ninar assombrada. É a crença de que a vida precisa ser difícil, de que o dinheiro precisa ser escasso, de que o amor precisa se perder, de que a alegria é conquistada com sangue e osso. O ciclo nem sempre é barulhento. Às vezes é silencioso. Ele sussurra. É assim que as coisas são. Ele suspira. Ninguém na nossa família nunca teve mais. Ele repete. Talvez eu mereça isto. Ele sorri com falsa humildade e diz. Seja grato pelo pouco que tem. Mas isso não é gratidão. Isso é paralisia espiritual. O ciclo não é sua personalidade. O ciclo não é seu destino. O ciclo é uma sentença espiritual pronunciada há muito tempo. Talvez por alguém que criou você. Talvez por alguém já morto. Talvez pelo eco de um trauma que jamais foi reescrito. E essa sentença ainda está ativa porque ninguém jamais a cancelou. Ninguém jamais se levantou para dizer, isso não é a verdade. Ninguém ousou discordar do padrão, até agora. Você está aqui porque a mente divina encontrou uma boca disposta. Você está aqui porque o céu precisava de uma voz, não de uma vítima. Você está aqui porque a sentença que você está prestes a proferir vai encerrar a sentença sob a qual todos viveram. Eu declaro sobre você agora. Você foi escolhida para quebrar o ciclo, não porque você é forte, mas porque é disposta. Não porque é perfeita, mas porque está presente. E consegue sentir que o ritmo antigo já não é aceitável. Você sente que a linguagem antiga apodrece na sua boca. Você sente que o fardo não é seu, mas a autoridade é. Você chegou a este momento porque a lei divina não esquece seus compromissos. E esta lei manteve este compromisso com você. Você foi escolhida para dizer o que ninguém disse, para parar o que ninguém parou, para começar o que ninguém acreditou que pudesse começar. Agora, deixe o padrão antigo entrar em pânico, deixe o silêncio tremer, deixe o medo ancestral fazer barulho, porque você não está mais se escondendo. Fale comigo agora. Fui escolhida para quebrar o ciclo. Eu não sou o eco. Eu sou o fim. Pela autoridade divina, cancelo toda mentira que herdei. O padrão se quebra em mim e não retornará. Você não caiu aqui por acaso. Você foi magnetizada por um encargo. E agora o ciclo tem um nome. E encontrou seu oponente. O padrão não é pessoal, é espiritual. E até que se fale contra ele, ele se repete sem resistência. Ciclos não se importam com o quanto você sofre. Eles se importam com o quanto você permanece em silêncio. Porque no reino invisível, silêncio é consentimento. E todo laço espiritual prospera num acordo não declarado. Esta é a primeira lei que você precisa entender. O que não é conscientemente interrompido pela sua palavra é inconscientemente herdado pela sua vida. A lei dos ciclos não é castigo, é padrão. É repetição energizada pela crença. É a mesma circunstância vestindo nomes novos. Um relacionamento novo, mas a mesma desilusão. Um emprego novo, mas a mesma escassez. Uma cidade nova, mas o mesmo medo. Porque o externo não muda nada se o roteiro interno permanece o mesmo. E o que é um ciclo, metafisicamente? É um hipnotismo espiritual, um transe produzido por gerações de repetição. É a lei da substituição mal utilizada. É a verdade trocada pela ilusão, de novo e de novo, até que a mentira passe por linhagem.
Um homem fracassa e seu filho pede desculpas por sonhar. Uma mulher é traída e sua filha passa a temer o amor. Uma família quebra uma vez e os descendentes passam a idolatrar a sobrevivência. E porque ninguém ousou falar diferente, o ciclo criou raízes e vestiu a máscara do realismo. Mas ouça bem, ciclos são quebrados por contradição, não por terapia, não por força de vontade, não por falar dos seus sentimentos por 10 anos. Um ciclo espiritual é quebrado por uma única coisa, uma palavra nova, falada com autoridade divina. Nas Escrituras, lemos que as iniquidades dos pais alcançam os filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ouça com ouvidos metafísicos. Isso não significa que Deus pune linhagens. Significa que padrões falsos se repetem até que alguém fale a palavra de Deus em seu lugar. A iniquidade não é ira divina, é desalinhamento transmitido como se fosse normal. E você, querido ouvinte, é a interrupção santa. Eu vi isso repetidas vezes. Vi famílias escravizadas pelo medo do dinheiro até que uma mulher ficasse diante do espelho e dissesse: "Eu não repito mais o ritmo da falta." Vi crianças nascidas em vergonha até que um homem declarasse: "Isto termina em mim. Minha boca é minha liberdade." E no momento em que disseram, o padrão rachou. Ciclos só parecem eternos porque ninguém fala a verdade eterna. Mas uma vez falada, a verdade torna a repetição impossível. Você precisa se enxergar como um firewall espiritual, um campo de força da lei divina que se recusa a deixar mentiras passarem através de você para a próxima geração. Você deve se tornar a contradição que seus ancestrais temeram, a frase que nunca disseram, o sim ao que chamavam de impossível. E ouça com clareza. Isso não é apenas sobre dinheiro. Não é só sobre relacionamentos. Não é só sobre mentalidade. É sobre identidade espiritual. Porque todo ciclo pode ser rastreado a um nome falso, a um decreto falso, a uma ideia falsa sobre quem você é e quem precisa ser para sobreviver. Agora, a mente divina convida você a se erguer no seu nome certo, no seu ritmo verdadeiro, na sua herança falada. Fale comigo agora. A lei do ciclo não tem poder sobre mim. Eu não nasci para repetir. Eu nasci para liberar. Todo decreto falso proferido antes de mim é quebrado pela minha palavra. Eu não me inclino ao padrão. O padrão se curva à profecia. Ciclos se alimentam de silêncio. Eu os quebro com fala. Padrões se alimentam de hábito. Eu os quebro com santidade. A história se alimenta de memória. Eu a quebro com revelação. Eu não sou o resultado da minha linhagem. Eu sou o reinício da minha linhagem. Amada, antes de quebrar um ciclo, você precisa vê-lo, não com olhos naturais, mas com clareza espiritual. Porque os padrões mais perigosos não são os que gritam, são os que sussurram. Eles se escondem atrás das suas rotinas, dos seus hábitos, do seu tom de voz, dos seus acordos silenciosos. Vestem frases como "é assim que eu sou" ou "é só assim que a vida é". Mas isso não é identidade, é hipnose, é memória disfarçada de verdade, é um padrão tentando se proteger fingindo ser você. Ciclos se escondem no modo como você reage. Escondem-se no que você espera sem questionar. Escondem-se nas coisas pelas quais você nem pensa em orar, porque alguém, muito antes, decidiu que eram impossíveis. Escondem-se nas pausas da sua vida de oração, nas áreas que você nunca leva a Deus porque alguém lhe ensinou que é só a vida. Deixe eu perguntar. Onde você tem sido mais consistente na derrota? Onde você vê o mesmo resultado de novo e de novo? Não importa o quanto você se esforce, o quanto se mude, o quanto evolua. Esse é o sinal. Essa é a bandeira. Esse é o ritmo da repetição. E não é acidental. Alguns de vocês estão presos no quase, chegam tão perto do avanço, mas algo sempre escapa. Uma ligação perdida, uma oportunidade que cai, um atraso, um descarrilho. E você começa a acreditar que quase é seu destino. Isso é um ciclo.
Outros estão presos no laço do nunca é suficiente. Você dizima, ora, economiza. Mas a matemática nunca fecha. Os números secam. As portas não se abrem. Você vive num zumbido constante de sobrevivência e seu sistema nervoso confunde isso com o normal. Isso é um ciclo. Outros vivem dentro da sentença da autodúvida. Você questiona sua voz, seu valor, sua beleza, seu brilho. Você encolhe antes mesmo de dar um passo. Você apaga o próprio poder em cada ambiente porque alguém, há muito, disse que você era demais. Isso é um ciclo. E aqui está o mistério. A maioria dos ciclos não é sua. São energias herdadas, crenças herdadas, sentenças herdadas. Alguém viveu. Alguém temeu. Alguém disse. Mas você nunca cancelou. E isso virou sua realidade. Agora você precisa se tornar a interrompedora do padrão. Examine cada perda repetida e diga: isso não é meu. Questione toda a frase geracional que começa com a gente sempre ou a gente nunca. Torne-se espiritualmente indelicada, espiritualmente rebelde, espiritualmente desleal ao que não serve à sua identidade divina, porque sua linhagem não é biologia. Sua linhagem é lei divina. Seu sangue pode carregar um padrão, mas seu espírito carrega uma espada. Diga comigo agora. Localizo todo o padrão oculto e derramo verdade sobre ele. Não me identifico com limitação. Revogo todo acordo falado com escassez, medo ou atraso. O ciclo está exposto. O ciclo está nomeado. O ciclo acabou. Eu não transmitirei o que tentou passar por mim. Eu não carregarei o que Deus nunca chamou de meu. Eu não viverei no cemitério do medo alheio, porque agora eu falei. Quebrar um ciclo não é lutar contra ele, é substituí-lo. A lei divina não opera pela luta, opera pela substituição. Esta é a lei da substituição, e é o alicerce inabalável sobre o qual toda liberdade é construída. Você não apaga o velho odiando-o. Você não remove a escuridão analisando-a. Você não dissolve a pobreza reclamando dela. Você a substitui por luz, por verdade, por palavra. Quando você fala algo vezes suficientes, com crença e com ritmo, isso se torna lei para o seu subconsciente. E o que o subconsciente aceita, ele executa sem questionar. É por isso que a maioria das pessoas vive decretos antigos que nem eram delas. Frases como: a vida é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Você não pode ter tudo. Isso não são verdades. São mentiras repetidas tantas vezes que viraram leis. Foram proferidas com repetição. E o que é falado com repetição se torna ou a corrente ou a espada. Uma aprisiona, a outra corta. Então eu pergunto, o que você está repetindo? Que frase escapa da sua língua sem hesitar, mas secretamente prende o seu destino? Você declara, nada nunca dá certo para mim? Você suspira, eu nunca vou conseguir avançar? Você diz, sempre foi assim? Então me ouça, essa repetição é seu ritual, e cabe a você criar um novo. Você não precisa de 100 afirmações, nem decorar um parágrafo. Você precisa de uma frase, uma sentença afiada como espada, dita diariamente, com ousadia, como um decreto legal do seu espírito para o seu subconsciente. Isto não é performance, é tribunal espiritual. É você emitindo um novo veredito para cada célula do seu ser. Eis o método. Primeiro, localize a mentira, o padrão antigo, a sentença que você herdou ou repetiu sem perceber. Depois, escreva o oposto. Não só no sentido, mas na vibração. Se a mentira diz, eu nunca tenho o suficiente, a nova palavra é, sou suprida pela lei divina, e minha abundância é constante, visível e em expansão. Fale essa nova palavra todas as manhãs e todas as noites. Olhe nos seus olhos no espelho. Coloque a mão no peito. Inspire o espírito da verdade e diga como se estivesse falando diretamente ao ciclo que tentou tomar sua vida. Porque é isso mesmo. Não espere se sentir digna.
Não espere que as circunstâncias concordem. Diga antes da virada, para que a virada tenha que vir. Diga enquanto o medo está alto, para que o medo aprenda o silêncio. Diga até que se torne mais natural do que o seu nome. Porque no reino espiritual, o que você fala o suficiente se torna o seu nome. Repito, o que você mantém em repetição vira a corrente ou a espada. Você é libertada ou presa pelas próprias palavras, e você escolhe. Fale comigo agora. Eu não ensaio mais a sentença do sofrimento. Minhas palavras são santas. Minhas palavras são lei. Minhas palavras substituem a mentira. O padrão antigo não tem permissão para permanecer. Esta é a minha palavra. Esta é a minha espada. Esta é a minha liberdade. Ciclos temem uma coisa: contradição. E agora você se tornou essa contradição. Há palavras que você nunca escolheu, mas construíram o seu mundo. Existem sentenças que foram ditas ao seu redor, sobre você e dentro de você, muito antes de você ter maturidade espiritual para discerni-las. Isso não são memórias, são contratos. E se não forem conscientemente rompidos, tornam-se a arquitetura silenciosa da sua realidade. São frases ditas à mesa de jantar, atrás de portas fechadas, em momentos de medo, frustração ou desistência, não com maldade, mas por acordo equivocado. E elas ecoam por gerações como hinos de limitação. Somos apenas esse tipo de família. Dinheiro nunca vem fácil pra gente. Não peça demais. Seja grato pelo que tem. Ninguém da nossa família jamais conseguiu isso. Essas não eram verdades, eram feitiços. E a repetição era o seu poder. Talvez você não se lembre da primeira vez que as ouviu, mas o seu subconsciente se lembra da milésima. E agora, sem perceber, pode estar vivendo por elas, porque uma sentença proferida com medo e aceita em silêncio torna-se lei no corpo. Ouça claramente, essas frases não eram proteção. Eram prisão disfarçada de realismo, eram a voz do ciclo implorando por continuidade. E porque ninguém se levantou para dizer o contrário, tornaram-se o teto invisível sobre suas orações. Mas você não é o eco, você é o fim. Você não nasceu para concordar, você nasceu para cortar. Você nasceu para nomear o que governou sem permissão e falar isso até que deixe de existir. A lei espiritual é clara. Nada deixa a sua vida até que seja falado contra. Você não pensa sua saída de uma maldição. Você não analisa sua saída de um padrão. Você deve declarar. Deve emitir a reversão como uma ordem legal do trono da mente divina. Deve se tornar mais alta do que a mentira, e é por isso que a sua voz é sagrada. Não como performance, mas como instrumento, espada, quebradora de selos. Vamos nomear a verdade claramente. Você foi criada dentro de um sistema de crenças que não era seu. E embora sua família possa ter feito o melhor que pôde, as limitações faladas não eram sagradas. Eram medos herdados. Agora, você está sendo chamada a cancelar cada mentira em que foi ensinada a acreditar. Não existe lealdade na limitação. Não existe virtude em repetir o que manteve seus pais pequenos. Você pode abençoá-los e quebrar o padrão no mesmo fôlego. Porque amor não é silêncio. Amor é verdade. E a verdade muitas vezes começa com uma santa contradição. Hoje você vai falar, e a sentença geracional vai parar. Não por força, mas por finalidade. É isso o que significa caminhar em domínio espiritual. Não julgar o passado, mas redimi-lo. Coloque a mão sobre o coração, respire mais fundo que o sangue e diga: eu cancelo toda mentira que aprendi a acreditar. Eu corto toda a corrente falada que disse que eu era menos que divina. Eu não sou o eco. Eu sou o fim. Esta família falará riqueza, não carência. Esta linhagem viverá na luz. Você não está traindo ninguém. Está abençoando o sangue adiante.
Você não está sendo arrogante, está sendo precisa. Você não está quebrando a tradição, está quebrando a ilusão de que a tradição era verdade. A palavra dita na dor agora deve se curvar à palavra dita em poder. Você é esse poder. Você é essa sentença. Você é essa virada. Existem declarações feitas à luz do dia e decretos reservados para o silêncio da noite, pois é na noite que os ciclos tentam sussurrar novamente. Quando a casa se aquieta e o mundo se recolhe, as vozes antigas se erguem. Os padrões despertam. Os decretos geracionais, adormecidos durante suas horas ocupadas, começam seu murmúrio de meia-noite. Você nunca vai mudar. Isso não vai durar. Você vai acabar igual a eles. Mas o que essas vozes não sabem é o seguinte: agora, você responde. O espelho sempre foi o seu portal. Ele não adula nem mente. Ele revela não o seu rosto, mas a sua frequência. E nesta noite sagrada, você olhará dentro dos próprios olhos e emitirá a sentença final. Isto não é performance. Não é pensamento positivo. É ritual, cerimônia divina. O corpo, a voz e o espelho alinhados em um único ato de domínio. Eis o que fazer. Fique diante do espelho à noite, de preferência antes de dormir, quando o véu está fino e o subconsciente está maleável. As luzes podem estar baixas, mas o seu espírito deve estar aceso. Não role a tela. Não se distraia. Não fale com ninguém além de si mesma. Plante os pés como se fosse o pilar da sua linhagem. Endireite os ombros como se o próprio céu a observasse. Olhe-se nos olhos. Não de forma casual ou tímida, mas até que o antigo eu recue. Olhe até que o passado comece a tremer. Olhe até que o espelho concorde com a majestade que você está se recordando. E então fale. Acaba em mim. Pausa. Deixe o silêncio cair como um selo. Eu sou a linha falada entre escravidão e bênção. Pausa novamente. Não apresse as palavras. O poder não está na velocidade, mas no posicionamento. Você não está pedindo. Não está esperando. Está decretando. E o espelho, que reflete não apenas aparência, mas acordo, registrará o decreto. Repita isso todas as noites por 7 dias. Não quebre a corrente. E se chorar, melhor ainda. As lágrimas não são fraqueza, são lavagem. São o luto da antiga identidade percebendo que não pode mais reinar. Deixe-as cair, deixe-as fluir, mas não pare de falar. Alguns sentirão a mudança na primeira noite. Outros não sentirão nada. Não se engane pelo silêncio. O trabalho é espiritual, não emocional. O comando já foi lançado e a lei espiritual nunca retorna vazia. Esse ritual não é um jogo, nem um símbolo. É real. Você está reprogramando a forma como sua linhagem fala. Está reiniciando o som do seu nome nos céus. Está instalando novos dados no DNA da sua família. Está se tornando a espada que corta o fio do sofrimento e costura um futuro novo. Então vá. Fique. Fale. Acaba em mim. Eu sou a linha falada entre escravidão e bênção. E o espelho logo refletirá um novo rosto. O rosto de quem se lembrou. Ela não era a mais velha, nem a mais instruída, nem a mais aclamada. Era apenas a que ouviu o chamado para pôr fim. Seu nome era Elise, a primogênita de uma longa linhagem de costas curvadas e bocas silenciosas. Sua avó havia trabalhado em 2 empregos até os joelhos cederem. Sua mãe sussurrava, vez após vez: agradeça por ter o suficiente. E Elise, por anos, vestiu essa frase como um manto de dever, quieta, grata, invisível, obediente à falta que herdara. Até que numa noite, após mais um ataque de pânico sobre o aluguel, Elise sentou-se no escuro e fez a pergunta que ninguém jamais ousara pronunciar em sua linhagem. E se isso não for divino? Foi uma pergunta perigosa, porque quando uma mulher começa a duvidar de um decreto familiar, o chão começa a tremer. Ela foi dormir com o pensamento queimando sob o peito. Nos dias seguintes, o espírito se moveu, não com trovões, mas com sussurros.
Um versículo que ela ouvira certa vez brotou de dentro como semente rompendo o solo. Diga ao fraco: eu sou forte. Não peça, não suplique. Diga. Isso a atingiu como trovão envolto em veludo. O problema não era o dinheiro, era a boca. Era o ciclo da fala que girava a roda da falta. Não era a ausência de provisão, era a ausência de vocabulário para recebê-la. Então Elise decidiu reescrever a frase. Pegou uma caneta, abriu o caderno e riscou aquela com que crescera. Seja grata, você já tem o suficiente. Abaixo escreveu: eu sou a riqueza da minha linhagem. Eu gasto em paz e recebo em dobro. Ela repetiu isso manhã e noite por 30 dias, sem velas, sem rituais. Apenas sua voz, sua coluna, seu espelho, seu fôlego. No início, a voz antiga lutou. A dúvida rugiu. O medo tentou envergonhá-la. Você está dizendo que sua mãe estava errada? Está dizendo que gratidão não basta? Mas Elise aprendeu o que poucos descobrem. A culpa é a última arma de um padrão moribundo. E ela se recusou a pedir desculpas por mudar a atmosfera. No 7º dia, percebeu algo diferente, não no saldo bancário, mas no corpo. Não mais se encolhia ao verificar o extrato. Não mais se desculpava quando alguém lhe oferecia algo. Não mais sentia a necessidade de justificar cada decisão financeira. No 15º dia, uma porta se abriu. Uma amiga de anos, sumida, ligou com uma ideia de negócio e uma proposta de investimento. No 23º, o aluguel estava pago adiantado, pela primeira vez em sua vida. No 30º, Elise ficou diante do espelho e sussurrou: a fome termina em mim. E seu espírito respondeu: sim. Não foi mágica, foi lei metafísica, palavra falada sobre acordo silencioso, herança divina sobre medo geracional. A frase que ela repetiu virou ritmo, o ritmo virou ressonância, a ressonância atraiu reflexo. E a paz, não só o dinheiro, mas a paz, começou a habitar sua casa. O ar mudou, a postura mudou, as escolhas mudaram. Os filhos, ainda pequenos, começaram a repetir suas frases, não as da mãe dela. Ela não amaldiçoou o passado, nem a mãe, apenas mudou o decreto. E agora sua família fala outra língua. Não mais de sobrevivência, mas de abundância divina. A palavra falada é minha herança, escreveu mais tarde em seu diário. Eu só precisei reivindicá-la. Não é o novo decreto que dói, é o que ele ameaça substituir. Quando você começa a falar a verdade, os ciclos não se rendem em silêncio. Eles gritam, com a voz da culpa. Disfarçam-se de lealdade. E o acusam, não com lógica, mas com emoção. Como você ousa falar diferente de quem te criou? Como ousa ir além do que manteve sua família segura? Como ousa acreditar que é você quem vai mudar tudo? Essas vozes não vêm do céu, vêm do corpo ferido, do trauma tentando se manter vivo em sua identidade. É por isso que a resistência sempre aparece no portão da mudança. Quando você começa a falar abundância em uma linhagem que só conheceu a escassez, a primeira reação não é alegria, é desconforto. Por quê? Porque o trauma é familiar, a falta é previsível. O sistema nervoso aprendeu a encontrar segurança na luta. Em algum lugar dentro de você, a criança ainda acredita que concordar é amar. E quebrar o ciclo, dizer algo novo, é arriscar a única coisa que seu corpo aprendeu a proteger: o pertencimento. Mas aqui está o engano. Seu trauma não é sua linhagem. É apenas a ferida dentro dela. E nomeá-la, separar-se dela, falar contra ela, não é traição, é honra. Porque a verdade sempre eleva. E a mais alta lealdade que você pode oferecer às suas raízes não é repetir a dor, mas restaurar o propósito. Sua avó pode ter lhe ensinado a frugalidade. Seu pai pode ter lhe ensinado o medo. Seus tios podem ter lhe mostrado resignação. Mas agora, o Espírito escolheu você para ensinar a verdade. E a verdade, quase sempre, começa em tensão.
Não porque você esteja errada, mas porque está removendo a falsa paz que vem de se esconder. Aquele nó no peito, o aperto na garganta quando você fala palavras novas, isso não é perigo. É o ego resistindo à própria morte. É a pele espiritual se trocando. É o sistema nervoso se reprogramando. E é sagrado. Não tema, não fuja. Fale através disso. Deixe as lágrimas virem. Deixe as memórias surgirem. Deixe os medos implorarem para que você se cale. Mas não recue. Porque se você silenciar a sua verdade em nome do conforto, herdará o ciclo que foi enviada para quebrar. E isso, alma querida, não é o seu destino. Sua herança não está no silêncio, está na fala. Então, quando a resistência se levantar, declare: minha lealdade é à verdade, não ao trauma. Minhas raízes não estão no medo, estão em Deus. Eu honro o passado encerrando a sua dor. Você não é a traidora, é a portadora da verdade. Não é a rebelde, é a realinhadora. Não está quebrando corações, está quebrando correntes, e o seu espírito sabe disso. Chega um momento em toda transformação em que o silêncio deixa de ser santo, em que a oração sozinha não basta, em que escrever, meditar e recordar já não tem poder suficiente. Esse momento se chama o reinício. É quando o feitiço de um sistema antigo precisa ser quebrado em voz alta, porque as correntes foram verbais. Os votos foram falados. As mentiras foram sussurradas tantas vezes que pareceram lar. E agora, apenas a palavra falada pode desfazer o que a palavra falada construiu. Ciclos não desabam por desejo, desabam por decreto. Você deve dizer uma sentença melhor e dizê-la com todo o ser. Esse é o momento que o céu registra como ponto de virada. Não quando você sentiu diferente, mas quando você falou diferente. Quando você ficou no corredor, ou no espelho, ou no carro parado no semáforo e gritou o oposto do que te criou. Foi ali que os andaimes do antigo começaram a ruir. Aqui estão 3 sentenças que destroem sistemas. Elas não são afirmações de esperança, são declarações de guerra. São espadas forjadas pela autoridade divina. E agora pertencem a você, herdeira da palavra viva. Primeira: eu não pertenço à velha história. Diga isso com fogo, com finalização, sem desculpas no tom. A história do nunca é suficiente, do sempre sobrevivendo, do silêncio é segurança. Essa não é sua origem. Não é seu pacto. Não é seu roteiro. Ao dizê-la, você rompe o contrato invisível que dizia: eu devo continuar repetindo o que não escrevi. Você recupera o direito de sair do enredo que nunca foi seu. Segunda: minha boca segura a caneta. Toda vez que você fala, você reescreve. Quer perceba ou não, está autorizando realidades com a língua. Ao afirmar isso, você para de esperar que o destino a favoreça, para de implorar por milagres, para de reciclar pensamentos passivos. Você toma a caneta, não com a mão, mas com a voz. E lembra ao céu que não está aqui para repetir, está aqui para criar. Terceira: Deus me escreveu livre antes que eles me escrevessem errado. Essa é a verdade mais poderosa de todas. Antes que seu nome fosse sussurrado no trauma, antes que rótulos fossem impostos, antes que alguém dissesse quem você era ou não era, Deus já havia decretado a sua liberdade. Essa sentença o devolve à origem. Queima as camadas do condicionamento. Lembra ao seu espírito que nenhum decreto humano pode anular a autoria divina. E quando você a pronuncia, todos os sistemas de limitação começam a tremer. Fale-as em trio. Fale-as como ritual. Fale-as quando a pressão vier, quando a dúvida rastejar, quando o mundo tentar lembrá-la de quem você foi. E diga novamente: eu não pertenço à velha história. Minha boca segura a caneta. Deus me escreveu livre antes que eles me escrevessem errado. Deixe a atmosfera se rasgar. Deixe o ambiente mudar. Deixe suas células se alinhar ao som. Essas frases não são barulho, são código.
Carregam a vibração da libertação. São chaves espirituais que destravam a realidade. E uma vez ditas com convicção, o velho sistema não pode permanecer intacto. Deixe-me falar com clareza agora. Se você está ouvindo estas palavras, é porque o seu espírito foi escolhido. Não apenas para sobreviver aos padrões da sua família, do seu passado ou da sua cultura, mas para interrompê-los. Você não é um acidente na sua linhagem. Você não é a estranha sensível, nem a exageradamente espiritual. Você é o pivô, a alma nascida com a frequência da reversão dentro do peito. Aquela cuja simples presença sinaliza aos céus, acaba aqui. Você não se voluntariou para isso. Nenhuma criança pede para ser aquela que sente o que os outros ignoram, que carrega o peso emocional que ninguém nomeia. Mas você foi formada para isso. Moldada no silêncio, forjada na contradição, temperada no calor da repetição, até ficar forte o bastante para não repetir. Você não está aqui para criticar os que vieram antes, nem para ressentir seus pais ou zombar de suas limitações. Você está aqui para fechar o ciclo, completar o que eles não conseguiram, redimir o que não souberam nomear. E isso é um ato sagrado. Não acredite na mentira que tenta chamá-la de demais, nem na voz que diz que querer mais é ingratidão, nem no medo que tenta disfarçar prisão de paz. A verdadeira paz só nasce quando a corrente é quebrada. Por sua linhagem, por sua história, por seu futuro, é você. Você não é a ovelha negra, é a sarça ardente. Não é a intrusa, é a resposta ordenada. Não é o problema, é o quebra-padrão. Toda limitação que lhe pareceu lar, pobreza, dúvida, dependência, medo do sucesso, eram as paredes. E você é a marreta, enviada não pela raiva, mas pela retidão. E quando o cansaço vier, lembre-se, o céu apoiou a sua missão. O divino designou anjos para a sua boca. Cada vez que você fala a verdade, você não fala sozinha. Sua declaração cavalga sobre ventos antigos e poderosos. Então fale com clareza agora. Eu sou a interrupção divina. Fui formada para reverter o que reinou por tempo demais. O antigo termina em mim. O novo começa através de mim. E se sua voz tremer, fale mesmo assim. Porque o tremor não é fraqueza. É o som das muralhas caindo, das prisões se abrindo. Você não está aqui para esperar um dia melhor. Você é o dia melhor. Não está aqui para esperar o ciclo quebrar. Você é a quebra. Os ciclos não são quebrados apenas por decisão. São quebrados por ritmo, por retornar, dia após dia, à mesma postura espiritual. Manhã e noite. Não por superstição, mas por soberania. Não porque Deus precise de um relógio, mas porque a sua consciência precisa de consistência. A alma, assim como o corpo, floresce com repetição sagrada. O que você fala ao amanhecer e o que declara antes de dormir se torna o pulso da transformação, o martelo que golpeia o padrão até ele desabar. Às 7 da manhã, fale uma sentença de autoridade, uma frase que reivindique sua mente antes que o dia o faça. Porque no instante em que seus olhos se abrem, o roteiro antigo tenta voltar correndo. Ele sussurra obrigações, reaviva temores, tenta envolvê-la outra vez com os velhos trajes do não tenho, não posso, não mereço. É por isso que você deve se levantar e declarar em voz firme: este é um novo dia e eu caminho em domínio divino. Deixe que venha do centro do seu ser. Deixe que interrompa o fluxo dos pensamentos automáticos. Deixe que permaneça à porta da manhã como uma espada flamejante. Essa declaração não é motivacional, é reprogramação espiritual. Quando você inicia o dia com autoridade, não permite que o passado determine sua postura. Você entra no agora, onde os ciclos quebram, o suprimento flui e o medo se dissolve no fogo da verdade falada. Às 7 da noite, a postura muda, não para a apatia, mas para a rendição. Você libera o dia com uma frase de paz e completude, não de controle, mas de confiança. Porque o quebrador de ciclos precisa saber não só como ficar de pé, mas também como descansar.
A última palavra do dia não deve ser preocupação, e sim adoração. Diga: o que declarei hoje continua operando enquanto durmo. Eu solto e recebo. Fale isso para o ambiente, para o peito, para o silêncio que parece ausência, mas é presença. É assim que se fecha o portão do dia em fé. É assim que se impede que o ciclo da luta se infiltre no travesseiro. Porque mesmo em descanso, suas palavras trabalham. E entre essas duas sentenças, entre 7 e 19 horas, você enfrentará resistência. A dúvida se levantará. Os pensamentos antigos argumentarão. A vergonha tentará tomar o microfone. Mas você, agora treinada, reconhecerá essas vozes não como verdade, mas como resíduos. O que fazer então? Rastreie a resistência. Anote-a. E depois reescreva-a em voz alta. Exemplo, se a voz disser, nada está mudando, responda, tudo já mudou no invisível. Se sussurrar, você não é como eles, diga, não sou, porque sou a interrupção divina. Se gritar, você vai fracassar, proclame, sou o sucesso falado da mente divina. Não deixe nenhuma voz sem resposta. O silêncio foi o que manteve o ciclo de pé. Mas agora, o som é a sua soberania. Por isso, 2 vezes ao dia, 7 de autoridade, 19 de entrega. E entre elas, reescreva, fale, restaure. É assim que os ciclos morrem. É assim que a verdade vive. É assim que você se ergue, vez após vez, até que o velho mundo não consiga mais encontrá-la. O inimigo da sua transformação não é o medo. É o acordo que você faz com o medo quando permanece em silêncio. O medo não tem poder por si só quando fala e você não responde. É nesse espaço que ele se multiplica, constrói uma casa na mente, empilha tijolos de hesitação, escassez e dúvida. Mas você, escolhida, foi armada com uma lei mais alta, a lei da substituição. E ela não opera em teoria, mas em tempo real. Essa lei diz: o que você não consegue sentir, deve declarar sobre. Quando a emoção de falta apertar o peito, a boca deve se erguer acima dela com a espada da palavra. Não é fingir que não sente, é sobrepor o fato com a verdade. O fato é circunstancial, a verdade é eterna. O fato diz: as contas venceram. A verdade diz: meu Deus supre todas as minhas necessidades. O fato diz: você já falhou antes. A verdade diz: não há falha na mente divina. Há correção e conclusão. E isso precisa ser feito imediatamente, no campo de batalha do momento. Você não pode esperar até se sentir forte. Deve falar mesmo tremendo, porque uma fala trêmula quebra mais ciclos do que uma análise silenciosa. Quando o medo sussurrar, é tarde demais, diga, o tempo divino nunca se atrasa, estou exatamente no horário certo. Quando a vergonha disser, você não merece, declare, caminho em graça imerecida e favor imparável. Quando a falta gritar, você nunca terá o bastante, proclame, cada célula da minha vida é abundância manifesta. Isso não é otimismo, é guerra espiritual. Suas palavras são armas. E a lei da substituição exige que você nunca deixe o medo sem resposta. Porque tudo o que você tolera em silêncio acaba dominando sua vida. Se você quer quebrar o ciclo, precisa banir a linguagem que o construiu. A maioria das pessoas carrega, sem saber, o feitiço da própria prisão na boca. Elas dizem o que os pais disseram, repetem o que os avós repetiram, normalizam o que a comunidade aceitou e acreditam que são apenas frases inocentes. Mas, no reino do espírito, linguagem é lei. Para permanecer no padrão, basta repeti-lo. Para quebrá-lo, é preciso banir as palavras que o alimentam. Existem 7 sentenças que devem sair do seu vocabulário. 7 padrões de fala que reforçam correntes, mesmo quando parecem desabafos, piadas ou explicações. Essas frases não são simples palavras. São acordos, contratos de alma, muitas vezes herdados, raramente questionados. Mas hoje, nós cancelamos o contrato. Aqui estão elas, uma a uma. 1. É só o jeito que eu sou. Essa é a linguagem da resignação.
fecha a porta da transformação. Quando você diz isso, declara que a mudança não está disponível para você, mas você foi feita de plasticidade divina, moldável pela verdade. 2. Isso corre na família. Essa frase é herança do desespero. Sim, padrões podem correr em famílias, mas milagres também correm. Só porque algo percorreu sua linhagem, não significa que precise correr por você. 3. Eu sempre estrago tudo. Essa é uma maldição verbal, um ciclo em repetição. Toda vez que a pronuncia, reforça uma identidade subconsciente de sabotagem. Cancele-a e substitua por aprendo rápido e me levanto com sabedoria. 4. Nada nunca dá certo para mim. Essa é uma profecia de frustração. Se você a disser, a vida obedecerá. Mas a lei responde melhor a isto. Todas as coisas cooperam para o meu bem, até as invisíveis. 5. Pessoas como eu não chegam longe. Isso é programação ancestral vestida de derrota. Fale o contrário. Fui criada para o favor, não para o atraso. 6. Eu não mereço mais. A voz da indignidade fala aqui. Ela deve ser interrompida com esta sentença. Fui feita à imagem da fonte infinita. Sou digna de abundância ilimitada. 7. Já é tarde demais para mim. Esse é o último truque do ciclo, o da desistência. Mas o tempo não é seu inimigo, o tempo é seu servo. Cancele com: o tempo divino está ao meu favor. Cada vez que uma dessas frases tentar se erguer em sua mente ou escapar dos seus lábios, responda de imediato. Erga a espada da fala e diga: eu me recuso a repetir o ritmo deles. Diga isso quando o padrão antigo bater à porta, quando alguém da família reviver o velho discurso, quando o corpo reagir com medo, quando a língua tentar voltar ao roteiro da sobrevivência. Declare com firmeza: eu me recuso a repetir o ritmo deles. Eu escrevo um novo. Eu falo um novo. Eu caminho um novo. As frases proibidas não são mais bem-vindas, nem nas suas conversas, nem nas suas orações, nem no seu pensamento casual. Você não é amaldiçoada, você é escolhida. E as suas palavras são a prova. Porque se você deseja encerrar um ciclo, deve substituí-lo por uma identidade nova. Os padrões antigos não operavam apenas através de comportamento, mas através da identidade distorcida. Você não foi ensinada apenas a viver pequena. Foi ensinada a acreditar que era pequena. Não foi apenas avisada sobre a dificuldade do dinheiro. Foi moldada na imagem da limitação. Não foi apenas prevenida sobre traições ou fracassos. Foi imersa em profecias faladas até que os seus ossos repetissem o medo dos seus ancestrais. Mas ouça, essa voz não é sua. Essa identidade não é sua herança. E você não é o eco deles. Ouça de novo. Você não é o eco deles. Você não é uma repetição. Não é um arrependimento reciclado. Não é um erro memorizado. Você é a mutação divina, a rebelião sagrada que Deus introduziu na linhagem para reescrever a história. Você é o filho de uma nova frase. Você é o ouvido que escuta o que eles não puderam dizer. O que os prendeu me constrói. Deixe essa linha assentar na alma. Onde o medo deles trancou portas, sua coragem as abre. Onde a vergonha deles bloqueou bênçãos, sua honestidade as atrai. Onde o silêncio deles alimentou a dor, sua voz agora fala cura. Essa é a sua identidade sem ciclos, e precisa ser falada, não uma vez, não em sussurro, mas como decreto metafísico. Repita agora comigo. Eu não sou o eco deles, sou a divergência divina. O que os prendeu me fortalece. Sou a interrupção que não esperavam, mas a bênção porque oraram. Sou livre pela palavra. Sou inteira pela escolha. Sou elevada pelo decreto. Essas não são afirmações, são realinhamentos. Cada palavra que você fala quebra mais um elo da corrente e o substitui por glória. Você tem permissão agora não apenas para ser diferente, mas para declarar essa diferença. Não apenas para se libertar,
mas para permanecer livre. E saiba, sua liberdade é contagiosa. A maioria das pessoas não permanece em ciclos porque está amaldiçoada, mas porque está confortável. A familiaridade se torna o seu falso Deus. Elas sabem como navegar na dor. Sabem como rir da falta. Sabem como usar a disfunção como herança de família. E a ideia de deixar o padrão, mesmo que doa, soa como traição. Não subestime isso. Há conforto no conhecido, mesmo quando machuca. O subconsciente prefere uma dor previsível a um poder desconhecido. Ele prefere que você se sente na escassez familiar a caminhar na abundância incerta. Porque quebrar um ciclo é perder o ritmo do passado, e para muitos esse ritmo parecia lar. Mas esse lar nunca foi santo. Esse ritmo nunca foi justo. Essa história nunca foi sua. O segundo motivo pelo qual as pessoas resistem à libertação é a perda de identidade. Construíram a personalidade em torno da dor. O humor depende do sofrimento. As amizades orbitam o trauma compartilhado. O valor próprio é medido não pelo quanto falaram a verdade, mas pelo quanto sobreviveram. Então, quando você se ergue, quando fala diferente, pensa diferente, anda diferente, você ameaça o espelho deles. Você mostra quem eles poderiam ter sido. E às vezes, isso desperta ressentimento. Mas mesmo assim, você precisa continuar. Você não é obrigada a se encolher para que outros se sintam consistentes. Você é chamada apenas a ser verdadeira no seu tornar-se. E aqui vem a terceira corrente. A culpa emocional. Aquela voz sutil que diz: se eu prosperar, estarei traindo os meus. Se eu tiver mais, desonrarei o sacrifício deles. Se eu descansar, serei preguiçosa comparada a quanto eles trabalharam. Mas essa culpa é uma ilusão espiritual, uma manipulação emocional do padrão, não das pessoas. A verdade é que crescer em verdade não desonra seus ancestrais, cumpre as orações deles. Você é a resposta, não a ofensa. Por isso, fale o que é verdadeiro. Eu os amo, mas não vivo como eles. Eu os honro, encerrando a dor. Eu os abençoo, avançando. Deixe que essa frase seja o seu alvará espiritual, o seu suspiro de liberdade, a sua espada invisível. Porque se você não cortar o laço, vai repetir a linha do tempo. E eu declaro com ousadia: você não nasceu para ser o eco da disfunção, mas a voz da transformação. E o céu já escreveu a sua liberdade. Havia um homem que viveu por anos sob a sombra da raiva do pai, nem sempre visível, nem sempre alta, mas sempre presente. Ela aparecia na tensão por trás de cada elogio, no silêncio após cada desapontamento, no medo de machucar quando tentava abençoar. Ele nunca levantou a mão, mas ainda assim temia se tornar o que o formou. Porque ele sabia, o padrão nem sempre se repete em ação. Às vezes, se repete em atmosfera. Sua esposa sentia, seus filhos percebiam. O fio invisível, tecido por gerações, passava pela sua voz, pelos reflexos, pelo medo de falhar. Era o eco de uma sentença nunca curada, o resíduo de uma maldição nunca quebrada. E ele estava cansado. Não apenas do peso, mas da traição que sentia cada vez que via o rosto do pai no reflexo da própria raiva. Até que, um dia, ele ouviu uma frase. 7 palavras simples, que soaram suaves demais para carregar poder, mas que ecoaram como uma interrupção divina no corredor da mente. Eu perdoo o que não repetirei. Na primeira vez que as falou, a voz falhou, o peito apertou, o maxilar travou, porque algo dentro dele resistia ao perdão. Acreditava que liberar era desculpar, que falar de paz era trair a justiça, que abençoar o passado era arriscar reabrir a ferida. Mas ele repetiu, de novo, e de novo, por 21 noites, diante do próprio reflexo, às vezes tremendo, às vezes chorando, às vezes vazio. Mas ele não parou. Transformou a frase em ritmo, o ritmo em ritual e o ritual em espada. Eu perdoo o que não repetirei.
E na 22ª manhã acordou diferente. Não gritou quando o filho derramou o leite. Não se enrijeceu ao atender o telefone. Não recuou ao ouvir a própria voz, porque agora ela estava limpa. Ele não tentava mais não se tornar o pai. Ele havia se tornado ele mesmo. A raiva não passou adiante. A paz se multiplicou. A corrente foi quebrada, não em teoria, mas em som. Essa é a herança de uma identidade falada. O poder de uma única frase dita por tempo suficiente para cravar um novo sulco na alma. E você também pode falar assim: há uma razão pela qual tudo o que ensino se ancora na palavra. Porque as palavras de Cristo não são apenas instruções morais, são comandos metafísicos, decretos criativos que alteram substância, identidade e atmosfera. Cada frase que ele pronunciava colocava a lei em movimento, e nada expressa isso melhor do que a sentença: vai e não peques mais. Chamemos isso de a chave de Jesus. Muitos leem essa linha como uma repreensão gentil, outros como um aviso comportamental. Mas eu digo, não é nem correção branda, nem incentivo psicológico. É um decreto falado que quebra um ciclo e instala uma nova identidade na mesma respiração. É o modelo perfeito do que acontece quando o espírito humano se alinha à mente divina e fala com autoridade. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele não oferecia apenas perdão, ele entregava autoridade. Não dizia apenas à mulher pega em erro que ela estava limpa. Ele declarava: eu reescrevi o seu nome. Apaguei o arquivo antigo. Interrompi o ritmo da destruição com o sopro do céu. Agora, você caminha sob uma nova lei. Vai é liberação, é ascensão, realocação santa de identidade. Significa, você não permanecerá no ambiente que a adoeceu. Você não reviverá a cena da sua prisão. Você se move, porque agora você é o movimento. E não mais é a redefinição do ritmo. Não é força de vontade, não é modificação de comportamento, é a quebra falada no padrão. Significa, o que aconteceu antes dessa sentença se torna irrelevante, porque agora a sentença é semente, e dela nasce um novo ciclo. Em uma única respiração, Jesus encerra o loop e lança o futuro. E este é o seu modelo. Você não precisa revisitar quem foi. Não precisa justificar o que aprendia. Não precisa usar a dor como prova de humildade. Precisa apenas falar o que Jesus falou. Diga ao ciclo: vai e não mais. Diga à mentira: vai e não mais. Diga ao trauma: vai e não mais. Diga à voz que a chamou de amaldiçoada: vai e não mais. Cada vez que o antigo vício sussurrar, diga: vai e não mais. Cada vez que seu corpo sentir o eco da escassez, diga: vai e não mais. Cada vez que alguém tentar convidá-la de volta à personalidade que você superou, diga: vai e não mais. Isso não é rejeição, é redenção. É o que acontece quando uma alma, antes enterrada na culpa, se ergue sob o som da identidade divina. Fale isso sobre si, sobre sua linhagem, sobre suas finanças, sobre o seu calendário, sobre o seu sono, sobre o seu espelho. Porque quando Jesus fala, o passado obedece. E quando você ecoa o decreto dele, o ritmo se redefine. Agora, não estamos mais apenas aprendendo, estamos executando a lei. Não estamos mais observando o padrão, estamos reescrevendo-o pelo fogo. Você não está aqui para compreender a lei, está aqui para aplicá-la. E por isso, aqui está o desafio dos 7 dias, um rito de realinhamento e reconstrução que revela o padrão e o rompe pelo ritmo, pela fala e pela ação consciente. O desafio dos 7 dias, a reescrita do destino. Dia 1, nomeie a mentira. A mentira perde o poder quando é exposta. Para isso, precisa ser nomeada. Hoje, fale em voz alta a frase que tem governado sua vida. O núcleo invisível por trás do medo, da escassez ou da culpa. Talvez seja: nunca tenho o suficiente. Ninguém fica comigo. Eu sempre estrago tudo. Diga uma vez, só para enxergá-la,
E então declare: eu vejo você, eu nomeio você e revogo o seu acesso. Dia 2. Escreva a nova lei. Pegue papel e caneta. Não digite. Escreva com fé. Anote a lei que agora governa sua vida, não como você se sente, mas como o céu a enxerga. Exemplos. Eu caminho na provisão divina sempre. Sou vaso de favor e abundância. Nasci digna e me levanto diariamente. Assine com seu nome e conclua com: e assim é. Dia 3. Fale ao meio-dia. Ao meio do dia, quando o mundo está barulhento e a mente dispersa, interrompa o ritmo. Ache 1 minuto de silêncio. Coloque a mão sobre o peito e diga: hoje caminho sob esta lei. Hoje me alimento desta palavra. Hoje vivo como quem sou. É a pausa que transforma o caos em altar. Dia 4. Escreva no espelho. Transforme o espelho em santuário. Com batom, marcador ou post-it, escreva sua nova sentença, que as primeiras e últimas palavras que seus olhos encontrem sejam verdade. Toda vez que se olhar, declare: eu concordo com esta lei. Eu sou esta lei. O reflexo deixa de ser neutro, torna-se altar de transformação falada. Dia 5. Fale antes de comer. A comida é provisão física, e cada mordida pode se tornar lembrança espiritual. Antes de se alimentar, feche os olhos e diga: à medida que este alimento entra no meu corpo, esta palavra entra no meu ser. Esta provisão reflete a abundância eterna na qual agora caminho. Você não está apenas nutrindo o corpo, mas alimentando a nova identidade. Dia 6. Fale quando o padrão emergir. Você o sentirá. A pontada de medo. O reflexo de pedir desculpas. O encolher-se diante da expectativa alheia. Esse é o fantasma do ciclo. Não o reprima. Intercepte-o. Diga: você não sou eu. Eu não estou lá. Isto não é mais aquele tempo. E então proclame sua nova lei. Mais alto se necessário. Tremendo se for preciso. Mas diga. Dia 7. Queime o antigo decreto. À noite, escreva a velha mentira uma última vez. Leia-a em voz alta. Não para concordar, mas para expor. Depois, rasgue, queime, enterre ou libere nas águas. E diga: isto não mora mais aqui. Isto não me possui. Devolvo à origem todo o engano falado sobre mim. Esta é a minha casa. Esta é a minha voz. Este é o meu ciclo agora. E assim, querido espírito, um novo ritmo começa. Agora, fale comigo. Não de memória, mas da alma. Essas não são repetições. São detonações espirituais, decretos que reescrevem o som da sua linhagem. Eu não herdo limitações. Não aceito as correntes transmitidas em histórias, hábitos ou silêncios. Não sou o produto da falta deles. Sou a prova da intervenção divina. Eu sou a primeira voz da liberdade. Eles suportaram, eles sobreviveram. Mas eu declaro. Eu digo o que ninguém antes teve voz, força ou fé para dizer. Meu sangue se curva à minha voz. Comando-a na atmosfera. Interrompo o ritmo. Falo com cada raiz, cada eco, cada vínculo ancestral e ordeno: alinhem-se à liberdade. Eu não sou o eco, sou a saída. Não repito o que disseram, não ensaio o que temeram. Abro a porta, cruzo o limiar, levo o nome comigo. Reescrevo a realidade no ritmo de Deus. Minha história pulsa no compasso do divino. Minhas palavras são lei, e o que escrevo permanece escrito. O padrão termina em poder, não em silêncio, não em vergonha, não em morte, mas em poder glorioso, santo e invencível. O que a história não pôde consertar, minha voz cura. A dor é abençoada e libertada. A sentença é completada. Eu falo por designação divina. Não nasci ao acaso. Fui enviada, posicionada, nomeada. Cada palavra que falo carrega ordens celestiais. Eu caminho onde ninguém antes ousou pisar. Fico de pé onde outros tremeram. Falo onde outros se calaram. Me ergo onde outros se curvaram. Trilho o invisível e deixo um rastro de fogo santo.
Agora respire. Você acaba de reescrever o ritmo da sua linhagem. Ela veio até mim, não em desespero, mas em exaustão. Aquele tipo de cansaço da alma que nenhum sono, férias ou círculo de oração conseguem tocar. Ela já havia feito de tudo. Leu os livros, recitou as afirmações, serviu sua família, sacrificou-se pelos filhos. Mas uma melancolia silenciosa ainda se agarrava à sua vida como uma segunda pele. Aquela voz sussurrava o mesmo refrão de sempre. É assim mesmo na nossa família. A dor amorosa parecia hereditária. O coração partido passava de mãe para filha como um ritual de sangue. Divórcios, decepções, solidão, gerações inteiras de mulheres que amavam muito e eram amadas de menos. Mulheres que davam tudo e ficavam com nada. Mulheres que vestiam a dor como se fosse devoção, acreditando que o sofrimento era sagrado. Ela via isso nos olhos da mãe, via no silêncio da avó, e agora temia ver no rosto da própria filha. Até que um dia, de pé diante do espelho, ela sussurrou, não um desabafo, mas uma declaração de libertação. Essa tristeza não é sagrada. No instante em que disse, seus joelhos fraquejaram. Pela primeira vez, sentiu o peso de séculos de acordos silenciosos, e os quebrou. Falou de novo, mais alto. Essa tristeza não é sagrada. Essa dor não é santa. Esse sofrimento não é minha herança. Algo mudou. Não imediatamente em seu mundo externo, mas dentro do peito. A respiração se transformou. A postura se ergueu. Os olhos, antes cansados, agora refletiam autoridade, não culpa. Ela escreveu uma nova sentença. Eu caminho em plenitude. Atraio o amor santo. Sou a mulher que encerra a dor. Repetiu por 21 dias, depois 30, depois 90. Sem rituais elaborados. Apenas a voz, a espinha, o espelho e a respiração. Na primeira semana, o velho eco lutou. A dúvida rugiu. O medo tentou silenciá-la. Você está dizendo que sua mãe estava errada? Vai desprezar a gratidão? Mas ela aprendeu o que poucos entendem. A culpa é a última arma de um padrão moribundo. E ela se recusou a pedir desculpas por mudar a atmosfera. Na segunda semana, percebeu uma diferença. Não na conta bancária, mas no corpo. Já não se encolhia ao ver o saldo. Não pedia desculpas quando alguém a presenteava. Não sentia mais a necessidade de justificar cada escolha. Na terceira semana, a porta se abriu. Uma amiga de anos, sumida, a procurou com uma proposta de trabalho e investimento. Na quarta, o aluguel foi pago, adiantado pela primeira vez na vida. E ao completar o mês, ela olhou-se no espelho e sussurrou: a fome termina em mim. E o espírito respondeu: sim. Não foi magia. Foi lei metafísica, a palavra falada acima do acordo silencioso, a herança divina sobre o medo geracional. A frase que ela repetia virou ritmo. O ritmo virou ressonância. A ressonância atraiu o reflexo. E a paz, não apenas o dinheiro, passou a habitar a casa. O ar mudou. A postura mudou. As escolhas mudaram. E os filhos, ainda pequenos, começaram a repetir suas frases. Não mais as da avó. Ela não amaldiçoou o passado, não culpou a mãe, apenas reescreveu o decreto. E agora, sua família fala outra língua, não mais a da sobrevivência, mas a da abundância divina. Como ela escreveu mais tarde em seu diário, a palavra falada é minha herança. Eu só precisei reivindicá-la. Não é o novo decreto que dói, é o que ele ameaça substituir. Quando você se ergue para falar a verdade, os ciclos não se rendem em silêncio. Eles gritam. Na voz da culpa, vestem-se de lealdade e tentam convencê-la de que mudar é trair. Eles não argumentam com lógica, eles acusam com emoção. Como você ousa falar diferente de quem te criou? Como se atreve a querer mais do que eles tiveram? Como pode romper o que eles suportaram? Mas essas vozes não vêm do céu. Elas vêm do corpo ferido, tentando preservar a própria dor como identidade. E é por isso que a resistência sempre aparece na porta da transformação.
Quando você começa a falar abundância sobre um sangue que só conheceu escassez, o primeiro som que ouve não é comemoração, é desconforto. Por quê? Porque o trauma é familiar. A falta é previsível. O sistema nervoso aprendeu a sentir segurança na luta. Lá no fundo, a criança dentro de você ainda acredita que concordar é amar. Por isso, romper o ciclo é arriscar o pertencimento. É sentir o medo de não mais se encaixar. Mas escute, o seu trauma não é a sua linhagem, é apenas a ferida dentro dela. E nomeá-lo, separá-lo, falar contra ele, não é traição, é honra, porque a verdade sempre eleva. E a lealdade mais alta que você pode oferecer às suas raízes é restaurar o propósito delas, não repetir a dor. Sua avó pode ter ensinado frugalidade, seu pai pode ter ensinado medo, tias e tios podem ter modelado resignação. Mas agora o Espírito escolheu você para modelar a verdade. E a verdade, quase sempre, começa em tensão. Não porque você está errando, mas porque está desalojando a falsa paz que nasce do esconderijo, aquele nó no peito, a garganta apertada quando diz novas palavras. Aquele tremor que tenta calar você não é perigo. É o ego resistindo à própria morte. É a pele espiritual trocando de forma. É o sistema nervoso se reprogramando. E isso é sagrado. Não tema, não fuja. Fale através dele. Deixe as lágrimas caírem. Deixe as memórias subirem. Deixe os medos implorar em silêncio, mas não recue. Porque se você calar a verdade em nome do conforto, herdará o ciclo que foi enviada para encerrar. E isso, alma amada, não é o seu destino. A sua herança não está no silêncio, está na palavra. Então, quando a resistência se levantar, declare com firmeza: minha lealdade é à verdade, não ao trauma. Minhas raízes não estão no medo, estão em Deus. Eu honro o passado encerrando sua dor. Você não é a traidora. Você é a portadora da verdade. Você não é a rebelde. Você é a realinhadora. Você não está quebrando corações, você está quebrando correntes. E o seu espírito sabe disso. Há um momento em toda transformação em que o silêncio deixa de ser santo. Onde apenas orar já não carrega o poder. Onde escrever e meditar não bastam mais. Esse momento chama-se o reinício, o reset. É quando o feitiço do sistema antigo precisa ser quebrado em voz alta, porque as correntes foram verbais. Os votos foram ditos. As mentiras foram sussurradas até soarem como lar. E agora, apenas a palavra falada pode desmontar o que a palavra falada construiu. Os ciclos não desmoronam por desejo. Eles desmoronam por decreto. Você precisa dizer uma nova sentença e dizê-la com todo o seu ser. Esse é o momento que o céu registra como o ponto de virada. Não quando você sentiu diferente, mas quando falou diferente. Foi ali, no corredor, no carro parado no semáforo ou diante do espelho, que a estrutura antiga rachou. Existem 3 sentenças que destroem sistemas. Elas não são afirmações de esperança, são declarações de guerra. São espadas forjadas em autoridade divina e agora pertencem a você. Primeira, eu não pertenço à velha história. Diga com fogo, diga com finalização, sem pedido de desculpas na voz. A história do nunca é suficiente, do sobreviver é o máximo, do ficar calado é ser sábio. Essa história não é a sua origem, não é o seu pacto, não é o seu roteiro. Ao pronunciá-la, você quebra o contrato invisível que dizia: preciso continuar o que não escrevi. Você retoma a caneta e declara: não repito o que me deu forma, eu reescrevo o que me pertence. Segunda, minha boca segura a caneta. Toda vez que você fala, você escreve. Quer perceba ou não, sua língua é autora de destinos. Quando você proclama isso em voz alta, para de esperar que o destino o favoreça, para de implorar por milagre, para de reciclar pensamentos passivos. Você pega a caneta, não com a mão, mas com a palavra. Esse decreto lembra aos céus que você não veio para repetir, veio para criar. Terceira, Deus me escreveu livre antes que me escrevessem
limitado. Essa é a verdade suprema. Antes que seu nome fosse sussurrado em trauma, antes que rótulos fossem colados, antes que alguém dissesse quem você era ou não era, Deus já havia decretado liberdade sobre você. Essa sentença o reconecta à origem, queima as camadas de condicionamento e lembra ao seu espírito que nenhum decreto humano pode anular a autoria divina. E quando você a fala, cada sistema de limitação começa a tremer. Fale as 3 em sequência. Fale como ritual. Fale quando o peso voltar. Fale quando a dúvida tentar retornar. Fale quando o mundo lembrar o que você foi. Diga novamente: eu não pertenço à velha história. Minha boca segura a caneta. Deus me escreveu livre antes que me escrevessem preso. Deixe o ambiente se mover. Deixe o ar mudar. Deixe suas células realinharem. Essas frases não são ruído, são códigos. Carregam a vibração da libertação. São interrupções divinas, chaves espirituais que abrem a realidade. E quando ditas com convicção, nenhum sistema antigo pode permanecer de pé. Você é o pivô, o escolhido. Se está ouvindo estas palavras, é porque seu espírito foi escolhido não apenas para sobreviver aos padrões da sua família, do seu passado ou da sua cultura, mas para interrompê-los. Você não é um acaso na sua linhagem. Não é o diferente por acidente. Não é mais sensível, mais espiritual, mais consciente, por sorte. Você é o ponto de virada, aquele que nasceu com a frequência da reversão vibrando na alma. A sua própria presença sinaliza aos céus: aqui termina. Você não se voluntariou para isso. Nenhuma criança cresce pedindo para ser a que sente o que os outros ignoram, a que percebe o peso emocional em quartos silenciosos, a que carrega a dor não falada de gerações. Mas você foi moldado para isso, forjado no silêncio, lapidado na contradição, temperado pelo fogo da repetição, até se tornar forte o bastante para não repeti-la. Você não está aqui para criticar os que vieram antes. Não está aqui para julgar ou zombar dos limites deles. Está aqui para fechar o ciclo, para completar o que eles não puderam terminar, para redimir o que não souberam nomear. E isso é obra sagrada. Não acredite na mentira que o chama de demais. Não dê ouvidos ao crítico interno que o faz se encolher por desejar mais. Não se contraia para preservar uma paz que, na verdade, é prisão disfarçada, porque a verdadeira paz só chega quando a corrente é quebrada. E para a sua linhagem, para a sua história, para o seu futuro, essa corrente se quebra em você. Você não é a ovelha negra, você é a sarça ardente. Você não é o intruso. Você é a resposta ordenada. Você não é um problema. Você é o quebrador de padrões. Toda limitação que lhe pareceu lar, pobreza, dúvida, codependência, medo de abundância, apego ao pequeno, tudo isso eram apenas paredes. E você é a força enviada para derrubá-las. Não em raiva, mas em retidão. E quando se sentir cansado, lembre-se disto. O céu apoiou sua designação. O divino designou anjos à sua voz. Cada vez que você fala a verdade, não fala sozinho. Suas declarações viajam nas asas do vento antigo, poderoso e santo. Então, diga agora, com clareza: eu sou a interrupção divina. Fui formado para reverter o que governou por tempo demais. O velho termina em mim. O novo começa através de mim. E se a voz tremer, diga mesmo assim. Porque o tremor não é fraqueza. É o som dos muros caindo, das prisões se abrindo. Você não está aqui para esperar um dia melhor. Você é o dia melhor. Você não espera o ciclo quebrar. Você é a quebra. Os ciclos não se rompem apenas por decisão. Rompem-se por ritmo. Por retornar, vez após vez, à mesma posição espiritual, de manhã e à noite, não por superstição, mas por soberania. Não porque Deus precise de relógio, mas porque sua consciência precisa de constância. O corpo precisa de alimento, a alma precisa de declaração, e o espírito, como o coração, vive em batimentos, sons, ritmos, repetições sagradas.
Por isso, o ciclo se rompe em frequência. Às 7 da manhã, fale uma sentença de autoridade. Uma frase curta, firme, que reclame sua mente antes que o dia o faça. Porque no instante em que seus olhos se abrem, o velho roteiro tenta voltar correndo, sussurra obrigações, lembra medos, veste outra vez o não sou suficiente. É por isso que, ao despertar, você deve declarar: este é um novo dia, e eu caminho em domínio divino. Deixe vir do ventre, não da garganta. Deixe interromper o fluxo dos pensamentos. Deixe essa palavra ficar como uma espada flamejante na porta da sua manhã. Isso não é motivação, é reprogramação. Quando começa o dia com autoridade, você não deixa o passado ditar a postura. Você pisa no agora, onde o ciclo se quebra, onde a provisão flui, onde o medo derrete no fogo da verdade falada. Às 19h, sua postura muda, não para a apatia, mas para a entrega. Você fecha o dia com outra frase, não de controle, mas de confiança. Porque o quebrador de ciclos não precisa apenas aprender a resistir, precisa aprender a descansar. A última palavra do dia não deve ser preocupação, deve ser adoração. Diga assim: o que declarei hoje continua operando enquanto durmo. Eu solto e recebo. Fale isso ao espaço, ao peito, ao silêncio que parece ausência, mas é presença. É assim que você fecha o portão do dia em confiança, impedindo que o ciclo da ansiedade escorregue de volta para o travesseiro. Porque mesmo em repouso, suas palavras trabalham. E entre as 2 horas, entre o nascer e o pôr, a resistência surgirá. A dúvida virá. Os pensamentos antigos argumentarão. A vergonha tentará tomar o microfone. Mas você já aprendeu a reconhecê-los. Não como verdades, mas como resíduos. E o que fazer quando aparecerem? Rastreie a resistência. Escreva o que ela diz e depois reescreva em voz alta. Se a voz disser, nada está mudando, você responde, tudo já mudou no invisível. Se disser, você não é como eles, declare, não sou, porque sou a interrupção divina. Se sussurrar, você vai falhar, grite, sou o sucesso falado da mente divina. Nenhuma voz pode ficar sem resposta. O seu silêncio é o que mantinha o ciclo intacto. Agora, o seu som é a sua soberania. 2 vezes por dia. 7 é autoridade, 19 óporos entrega. E no meio, escreva, fale, restaure. É assim que os ciclos morrem. É assim que a verdade vive. É assim que você se levanta, vez após vez, até que o velho mundo não consiga mais encontrá-lo. O inimigo da sua transformação não é o medo. É o acordo que você faz com o medo quando escolhe o silêncio. O medo, por si só, não tem poder. Ele só se fortalece quando fala, e você não responde. Quando o medo é deixado sem voz contrária, ele constrói uma casa na mente, levanta paredes de hesitação, coloca telhados de escassez e decora os cômodos com pensamentos de e se não der certo? Mas você, alma escolhida, foi armada com uma lei maior, a lei da substituição. E ela não age em teoria, ela opera em tempo real. Essa lei diz: quando você não pode mudar o que sente, deve falar acima do sentimento. Quer dizer, quando a emoção subir, sua voz deve subir ainda mais alto. Quando o pensamento de falta apertar o peito, seu espírito precisa empunhar a espada da palavra. Não se trata de fingir que a dor não existe. Não é negar o fato, é superá-lo com a verdade. O fato é circunstancial. A verdade é eterna. O fato diz, as contas venceram. A verdade diz, meu Deus supre todas as minhas necessidades. O fato diz, já falhei antes. A verdade diz, na mente divina não existe fracasso, apenas correção e conclusão. E isso precisa ser feito no campo de batalha do instante. Você não pode esperar se sentir forte. Deve falar mesmo tremendo, porque uma voz trêmula quebra mais ciclos do que um silêncio confiante. Veja como soa. Quando o medo sussurrar, é tarde demais, responda: o tempo divino nunca atrasa.
e eu estou no horário certo. Quando a vergonha disser, você não merece, declare, eu caminho em graça imerecida e favor imparável. Quando a escassez gritar, você nunca terá o suficiente, proclame, cada célula da minha vida está repleta de abundância. Eu habito na plenitude. Isso não é autoajuda, é guerra espiritual. Suas palavras são armas. E a lei da substituição exige que você nunca deixe o medo sem resposta, porque tudo o que você tolera em silêncio acaba aceitando em vida. Então, grave esta nova regra dentro do espírito. Quando a falta disser não, eu falo sim. Quando o medo gritar, eu falo mais alto. Quando a emoção tentar me afogar, eu flutuo na força da minha declaração. Essa é a lei. Não é opcional, não é teórica, é metafísica. E cada vez que você fala o oposto do que o medo dita, a verdade toma o trono da sua mente. E se um dia vacilar, fale mesmo assim. Porque a lei não busca perfeição, ela ouve som. E cada som de verdade que você libera se torna uma corrente rompida, uma mente limpa, um futuro sendo formado. Você não veio à Terra apenas para escapar do que prendeu sua linhagem. Você veio para multiplicar além dela. Você não veio à Terra apenas para encerrar um ciclo, veio para transbordar além dele. O papel do quebrador de padrões não é apenas dizer, termina em mim, mas declarar com ousadia, multiplica-se através de mim. Você não está aqui apenas para deter a seca, mas para se tornar a chuva, para ser a fonte que jorra para trás e para frente, curando as raízes e abençoando os frutos. Mas saiba, a multiplicação não começa na ação, começa na boca. Começa no espelho. O espelho que já ouviu suas declarações de liberdade, que testemunhou suas noites de voz trêmula, agora precisa ouvir mais. O espelho precisa se tornar sua câmara de multiplicação, o eco sagrado da expansão. Então, fique de pé novamente. Mesma postura, mesmo olhar, mesmo silêncio reverente. Mas agora, uma nova frase, uma sentença que eleva sua linhagem além da sobrevivência. Uma frase que abre as janelas do céu e chama bênçãos em cascata. Diga com o coração pulsando, com o peito vibrando. Eu não apenas encerro, eu expando além. Deixe essa frase vibrar em seu peito. Deixe ecoar em sua mandíbula. Deixe o espelho memorizar essa frequência até que o reflexo comece a concordar, não apenas com o alívio, mas com a chuva. O trauma tentou ensiná-lo que estar livre era suficiente, que sobreviver já era um prêmio. Mas o divino diz: a liberdade é o começo, não o teto. Você precisa se acostumar com mais do que o que lhe negaram. Precisa se sentir em casa, na abundância que eles nem ousaram imaginar. Multiplicar significa não apenas encerrar o ciclo da dívida, mas transbordar em suprimento. Não apenas quebrar a corrente do silêncio, mas falar e fazer nações se moverem. Não apenas sair da escassez, mas financiar a liberdade de outros. E isso não deve esperar prova externa. Você deve começar falando ao próprio rosto, porque a alma que não declara multiplicação em segredo nunca a manifestará em público. Por isso, adicione agora à sua rotina do espelho esta nova frase: eu não apenas encerro, eu expando além. Ela é sua ativação avançada, sua permissão sagrada, sua profecia divina. E cada vez que a repetir, o reino espiritual se rearranja, o céu acena, os anjos tomam notas, e o espelho deixa de mostrar o que você foi, para refletir quem você se tornou. Se quiser realmente quebrar o ciclo, deve banir a linguagem que o construiu. A maioria das pessoas carrega, sem perceber, o feitiço da própria prisão nos lábios. Elas repetem o que os pais disseram, o que os avós normalizaram, o que a comunidade aceitou como realidade. Mas, no reino do espírito, linguagem é lei. E para permanecer no padrão, basta repeti-lo. Para quebrá-lo, é preciso banir as palavras que o alimentam. Se você deseja realmente quebrar o ciclo, precisa banir a linguagem que o sustentava. A maioria das pessoas vive inconsciente, carregando nas próprias palavras o feitiço do aprisionamento. Dizem o que os pais disseram,
repetem o que os avós repetiram, chamam de realismo, o que na verdade é memória hipnotizada. Mas no reino do espírito, a linguagem é lei. Se quiser permanecer no padrão, continue repetindo-o. Se quiser quebrá-lo, proíba as frases que o alimentam. Existem 7 sentenças que precisam sair do seu vocabulário. 7 padrões de fala que reforçam correntes, mesmo quando parecem inofensivos, engraçados ou humildes. Essas frases não são apenas palavras. São contratos, assinados em silêncio. Mas hoje, em nome da verdade, nós cancelamos o contrato. 1. É só o meu jeito. A linguagem da resignação. Quando você diz isso, fecha a porta da transformação. Mas você não foi criado para ser fixo. Foi moldado em plasticidade divina. Substitua por estou sempre me expandindo na verdade. 2. Isso corre na família. A herança do desespero. Sim, padrões correm em famílias, mas os milagres também. Só porque algo percorreu o sangue, não significa que precise passar por você. 3. Eu sempre estrago tudo. Uma maldição verbal. Cada vez que a diz, reafirma uma identidade sabotadora. Cancele-a com aprendo rápido e me levanto com sabedoria. 4. Nada dá certo para mim. Uma profecia de frustração. E a vida, obediente, cumpre. Mas a lei espiritual responde melhor a isto. Todas as coisas trabalham para o meu bem, até as invisíveis. 5. Gente como eu não chega longe. A voz da derrota ancestral. Substitua por nasci para o favor, não para o atraso. 6. Não mereço mais. A voz da indignidade. Ela precisa ser interrompida com esta sentença. Fui feito à imagem da fonte infinita. Sou digno de abundância ilimitada. 7. É tarde demais para mim. A armadilha final do padrão. Mas o tempo não é inimigo, é servo. Responda com: o tempo divino trabalha ao meu favor. Cada vez que uma dessas frases tentar voltar, responda. Não espere, não ceda. Levante a voz e diga: eu me recuso a repetir o ritmo deles. Eu escrevo um novo. Eu falo um novo. Eu caminho um novo. Essas palavras não pertencem mais à sua casa, nem às suas orações, nem aos seus pensamentos casuais. Você não está amaldiçoado, você está escolhido, e suas palavras são a prova viva. Os padrões antigos não se manifestavam apenas em comportamento, mas em identidade distorcida. Você não foi apenas ensinado a viver pequeno, foi ensinado a acreditar que era pequeno. Foi moldado em profecias faladas, banhado em frases de medo, até que seus ossos ecoassem o que os ancestrais temiam. Mas essa voz não é a sua. Essa identidade não é sua herança. E você não é o eco deles. Você é a divina divergência. A mutação sagrada que Deus introduziu na linhagem como um ato de misericórdia e revolução. Você é o filho de uma nova frase. Diga comigo agora. O que os prendeu, me constrói. Onde o medo deles fechou portas, minha coragem as abre. Onde a vergonha os impediu, minha verdade atrai bênçãos. Onde o silêncio os adoeceu, minha voz cura. Essa é a sua nova identidade espiritual. E ela deve ser falada. Não uma vez, não baixinho, mas como decreto do Espírito. Repita. Eu não sou o eco deles. Sou a interrupção divina. O que os prendeu me fortalece. Sou a bênção que oraram sem saber. Sou livre pela palavra. Sou inteiro pela escolha. Sou elevado pelo decreto. Essas não são afirmações, são realinhamentos. Cada palavra falada quebra um elo e o substitui por glória. Você agora tem permissão não apenas para ser diferente, mas para dizer. Não apenas para se libertar, mas para permanecer livre. E saiba, sua liberdade é contagiosa. A familiaridade pode tentar chamá-lo de volta. Mas não ceda. O mundo antigo não o reconhecerá, e é assim que deve ser. Você não veio para repetir, veio para redefinir. E agora, o decreto final. Eu quebro o que os quebrou. Eu construo o que nos abençoa.
Fui escolhido e agora eu escolho. Fale isso em pé, diante do espelho, com olhos firmes e respiração lenta. Diga aos ecos, vai e não mais. Diga às memórias, descansa, a sentença terminou. Diga à linhagem, eu continuo, mas não como era. Continuo transformado. E quando terminar, permaneça em silêncio. Deixe o eco das palavras assentar no ar como selo. Deixe o corpo lembrar. Deixe a alma entender. O ciclo acabou. Você foi chamado, escolhido, autorizado, e o que antes era repetição, agora é redenção. E se algo em seus ossos disser sim a estas palavras, escreva, proclame, declare em voz firme: eu fui escolhido para quebrar o ciclo. Não por acaso, mas por designação divina. E a partir de agora, você é a linha entre a dor e a promessa, entre o fim e o recomeço.